Esse é um assunto muito relacionado com a próxima notícia que o Caio Junqueira, nosso analista de política, voltando aqui ao CNN Prime Time, vai trazer para a gente. Caio, a Polícia Federal pediu para o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo, que o Senado libere todos os materiais levantados pela CPI da pandemia contra o presidente Jair Bolsonaro e alguns aliados. Explica isso para a gente, Caio. Até agora, a Polícia Federal não teve acesso a essa informação juntada pela CPI? Exatamente. É um problema que se arrasta aí já há alguns meses, há algumas semanas. Márcio, o que tem de novidade, o mais atualizado desse caso, só para situar, isso é uma das investigações que foram pedidas, inclusive, pelo Ministério Público Federal, né, dentro das PETs, né, são uma daquelas petições, né? Vamos lembrar que toda a investigação da CPI, ela foi desmembrada em várias investigações. Esse caso hoje, que o Pedro estava dizendo, era uma das investigações dessa associação com o vírus da AIDS. Esse caso agora, que nós trazemos essa notícia, é uma investigação que envolve o presidente Jair Bolsonaro, o filho Flávio Bolsonaro, outros aliados do presidente Jair Bolsonaro. Vou citar alguns aqui, por exemplo, a deputada federal Bia Kicis, por exemplo, a Carla Zambelli, por exemplo, o Osmar Terra, o Carlos Jordi. E o que é essa investigação específica? É exatamente sobre crime de infração de medida sanitária preventiva. Então, todas aquelas declarações, aquelas manifestações desses investigados, incluindo o presidente da República, contra, por exemplo, a utilização de máscara, contestando a vacina, contra lockdown, né? Por exemplo, colocando a defesa da cloroquina, tudo que foi inserido num crime de infração de medida sanitária preventiva está nessa investigação. E aí a gente vai para o que está acontecendo. Uma dificuldade da Polícia Federal de ter acesso ao material probatório que a CPI da pandemia levantou. Tem um cabo de guerra ali com a Procuradoria-Geral da República. Já há algumas semanas, a Procuradoria-Geral da República, inclusive, pediu o arquivamento dessa investigação específica que nós estamos tratando agora. E agora o que a Polícia Federal fez? Encaminhou um pedido datado deste mês de dezembro, nós tivemos acesso a esse pedido, pedindo ao relator do caso, ministro Luiz Roberto Barroso, que fala: Barroso, me dê uma alternativa. Ou a CPI encaminha diretamente para a Polícia Federal todo esse material probatório, estamos falando mais ou menos de 40 terabytes de arquivo, ou o próprio Senado Federal autoriza que um analista da Polícia Federal vá até o Senado e fique lá semanas, né? Eles calculam mais ou menos uns 2 meses analisando todo o material probatório da CPI para verificar se a imputação desse crime, que eu vou repetir, crime de infração de medida sanitária preventiva, de fato ocorreu, para que possa avançar nas investigações. Mas é surpreendente, né, Márcio, que até agora, neste crime aqui, que é essa acusação desse crime, que são as incitações contra o uso de máscara, contra a vacina, a favor da cloroquina, não tenham ainda, dentro da Polícia Federal, sequer avançado as investigações, porque eles não tiveram acesso ao material probatório levantado pela CPI da pandemia. E é curioso, porque a CPI levantou durante meses essas provas, fez o que foi possível ali, avançou bastante nas investigações, diga-se de passagem, pelos depoimentos que colheu, mas é claro, tudo isso era evidente, os senadores não são investigadores, você tinha que distribuir esse material e distribuir de forma aberta, franca, para quem quisesse investigar. Não ficou muito claro para mim por que a CPI estaria segurando esse material. Parece que quer jogar todo o material no lixo ou na gaveta. Não, na verdade, Márcio, o intermediador desse material é a Procuradoria-Geral da República. Mas a investigação não é da CPI? A investigação não é do Senado? A investigação da CPI, a CPI levantou esse material probatório e encaminhou para a Procuradoria-Geral da República, mas a Procuradoria-Geral da República apontou inconsistências nesse material probatório. Isso virou um cabo de guerra, a gente noticiou bastante isso. E nesse meio termo, a Polícia Federal pedindo para a Procuradoria-Geral da República encaminhar esse material. Esse pedido foi feito 2 vezes nos últimos 3 meses, não conseguiu ter acesso até hoje, e agora o pedido é meio que pela Polícia Federal, é direto para o Supremo Tribunal Federal, para ir direto ao Senado Federal, ou que a CPI encaminhe diretamente para a Polícia Federal, sem a intermediação da Procuradoria-Geral da República, todo esse conjunto probatório. Obrigado, Caio. É esperar uma mudança de comportamento, se é que vai ter,
A gente até percebe em alguns comportamentos da Procuradoria-Geral da República, do Procurador-Geral Augusto Aras, nesse momento de transição, mais se aproximando ou se afastando de Jair Bolsonaro e se afastando do novo governo, é ver se isso vai se refletir também nessa investigação, nesses dados da CPI, se vão ou não ser entregues à Polícia Federal. Mais uma vez, muito obrigado, Caio Junqueira. Uai, seu app de vídeos curtos.